Fala galera, TV Vasco Show aqui, sem enrolação, vamos a mais notícias do Vascão, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Rafael Moura deixa Coutinho fora e faz mudanças na equipe para vencer o líder Botafogo, que está cheio de arrogância. O Vasco está em 9º lugar e sonha com a vaga na Libertadores da América, para que isto ocorra precisar vencer 6 jogos, dos 7 restantes, segundo os matemáticos. O adversário rival é o Botafogo, líder absoluto e perto de disparar ainda mais na liderança. Os jogadores do Vasco estão empolgados em vencer o clássico e está tendo como motivação, alme da busca da vaga na Libertadores, o presidente do Botafogo, John Testor, provocou dizendo: se o Botafogo ganhar do Vasco, acabou o campeonato. Os jogadores querem mostrar que aqui é Vasco e que tem time para superar o rival e fazer o diretor do Botafogo engolir suas palavras. Vasco vai com tudo para vencer rival, que está se achando. Camisa 11 seguirá sendo preservado. Vegetti e Hugo Moura voltam de suspensão. O Vasco teve uma semana para se preparar para o clássico contra o Botafogo, nesta terça-feira, às 21h30. A tendência é de que o técnico Rafael Paiva só faça 2 mudanças naturais na equipe que venceu o Bahia. Hugo Moura e Vegetti voltam de suspensão. Coutinho seguirá fora da relação. O camisa 11 vinha de uma sequência de jogos pesada como titular e será preservado por controle de carga. Ele havia sentido dores musculares na coxa e fez atividades mais leves na semana passada. Léo, que desfalcou o Vasco contra o Bahia, volta a ser relacionado. Provável escalação do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maicon, Léo, Piton, Hugo Moura, Matheus Cocão, Payet, Emerson Rodrigues, Puma Rodrigues e Vegetti. O Vasco ocupa o 9º lugar do Brasileirão, com 43 pontos em 31 rodadas, e briga por uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem. Rafael Paiva tem utilizado jogadores da base e isto prepara o Vasco para o futuro. Técnico do Vasco da Gama, Rafael Paiva tem recorrido às categorias de base do clube na hora de escalar a equipe no Brasileiro. No ano de 2024, o técnico Rafael Paiva já deu oportunidades a 13 jovens no elenco de profissionais do Vasco. Vindo justamente da equipe sub-20, o treinador foi responsável pela estreia de alguns jovens talentos, que já servem como peças de reposição ao time titular. Na reta final do Brasileirão, ele, aliás, pretende tornar estes testes mais frequentes. Somando o ano inteiro, já jogaram os zagueiros Victão e Lincoln, os volantes Lucas Eduardo e Barros, os meias João Pedro e Estrela e os atacantes Alegria, Gabriel, Bruno Lopes e Paixão. Isto, entretanto, sem contar com Leandrinho e Ryan, que já fazem parte do time titular, e de Eric Marcos, promovido ainda em 2022. Destes já saíram Barros rumo ao Amazonas, Eric Marcos, emprestado para o futebol búlgaro, e Paixão, que foi para a Ucrânia. Leandrinho estreou no estadual e se firmou com 18 jogos e 2 gols. Já João Pedro ganhou chances no começo do Brasileiro e atuou 11 vezes, mas perdeu espaço após se machucar. O mesmo ocorreu com Estrela, que surgiu bem e marcou contra o São Paulo, mas somou apenas 5 aparições antes de se lesionar. Entre os zagueiros, Victão e Lincoln tiveram suas chances como profissionais em 2024. O primeiro jogou apenas 2 vezes durante o Campeonato Carioca, mas o segundo surgiu com mais brilho. Embora tenha estreado em 2023, seu único jogo neste ano foi na vitória sobre o Internacional, em julho, tendo inclusive marcado um dos gols no triunfo por 2-1. Ambos já integram novamente o elenco sub-20. Já o lateral esquerdo Leandrinho se firmou nos profissionais como reserva de Lucas Piton, mas joga também como atacante. Os volantes Barros e Lucas Eduardo atuaram no estadual, nas 2 partidas em que o time principal estava realizando sua pré-temporada no Uruguai. O primeiro foi emprestado ao Amazonas, onde é titular na Série B, enquanto Lucas voltou para os juniores. Por outro lado, João Pedro se firmou após estrear diante do Vitória e virou uma opção válida. No sub-20 é o camisa do time campeão carioca e da Copa Rio da categoria. O ataque foi o setor mais oportunizado, com Bruno Lopes e Alegria ganhando suas primeiras chances. Paixão jogou 2 vezes, enquanto Gabriel atuou 4, marcando um gol diante do Bragantino. Ryan e Eric Marcos, mesmo com idade de juniores, se firmaram no elenco profissional, com o segundo saindo rumo à Bulgária por empréstimo no meio da temporada.